Muitos de vocês certamente já ouviram falar em Javé, Yavé ou Jeová. Mas será que vocês sabem que realmente foi esse ser poderoso? Como um antigo deus da tempestade, cultuado por tribos nômades no deserto, se tornou o deus da Bíblia e também o deus de bilhões de pessoas ao redor do mundo? É isso que nós vamos descobrir hoje, meus amigos, em uma jornada entre a história e o mistério, onde a arqueologia, o mito e a fé, eles se cruzam. Mas antes de começarmos, eu quero pedir aqui um pequeno favor. Primeiro, que vocês deixem aqui o seu like já nesse vídeo e também se inscrevam aqui no canal. Eu tô com uma meta de chegar aos 100 seguidores e cada um de vocês faz parte disso, e eu fico já muito agradecido. Até porque entender como um Deus que nasceu do deserto é também entender como o ser humano aprendeu a dar forma ao completo invisível. Espero que vocês gostem aqui desse vídeo. Muito antes de reinos, templos e profetas, havia apenas o deserto. E no meio da poeira e também da tempestade, teve um nome que começou a ser sussurrado um pouco mais forte. Esse nome era justamente Yahvé. Ele era um deus das nuvens e também das guerras. Era o som do trovão que anunciava um poder. Mas não era o deus de todos, era um deus de um povo. Um deus tribal, protetor e também guerreiro. Nas antigas inscrições, como, por exemplo, a Estela da Mesa, no século 9 antes de Cristo, Yahvé aparece pela primeira vez, não como criador, mas como um nome entre outros nomes. Ele ainda fazia parte de um mundo cheio de deuses. Naquela época, cada povo tinha um seu. Tinha El, que era o deus pai dos cananeus, Baal, o senhor das tempestades, e Asherá, a mãe da fertilidade. E no meio desse panteão de deuses, Yahvé era apenas mais uma voz naquele vento que soprava naquela época. Mas algo começou a mudar. Com o passar dos séculos, meus amigos, o nome de Yahvé começou a se misturar com outros. Ele absorve traços de El, que é justamente o pai dos deuses, disputa também espaço ali com o próprio Baal, que também é um deus da chuva e também do trovão, e aquele tempo acaba se tornando um tempo de fusões e também de confusões. Não se sabia onde terminava um deus e começava um outro, por exemplo. Naquela época não existia a fé pura, existia era uma mistura. Os povos eles viajavam, trocavam histórias, orações, símbolos. A fé era viva e também era mutável. Há registros, na verdade, mostrando que a Vé tinha uma cônjuge, que era justamente a Xerá. Ela era venerada, inclusive em templos e altares, muitas vezes ao lado do próprio Yahvé, representada, por exemplo, por árvores sagradas. Mas com o tempo, a própria presença de Asherá, ela foi apagada, raspada ali das pedras e também silenciada dos próprios textos. Deixa aqui abaixo nos comentários, meus amigos, se vocês já tinham ouvido falar em Axerá. Deixa aqui um sim ou não, eu conheci Axerá ou não conheci Axerá, até para poder também vermos quanto de vocês já tinham esse ensinamento. Então, vamos dar continuidade aqui a essa história de Yahvé. Nada muda mais uma crença do que o poder, meus amigos. O Império Assírio surge com ele uma nova ideia, um império com um rei absoluto e também um Deus universal. Os assírios acreditavam que o seu deus Assu governava sobre todos os outros. Essa noção de um deus acima de todos os deuses era extremamente perigosa e contagiou quem vivia ao redor, inclusive os próprios israelitas. Foi o começo da teologia imperial. Quanto mais o poder do rei, maior devia ser o poder do seu Deus. E assim em Judá, Yahvé começa a se elevar. De protetor tribal, ele vira símbolo nacional, depois o único digno de culto. Mas o preço dessa ascensão foi muito alto. Para poder fazer de Yahvé o centro de tudo, os outros deuses precisavam morrer. E o primeiro foi ali justamente Asherá, a deusa mãe, esquecida sob o pó das reformas religiosas. O tempo passou, meus amigos, e a história nesse ponto deu uma volta muito cruel. Jerusalém, ela caiu, templo foi destruído e o povo foi levado como escravo para a Babilônia. Tudo que sustentava a fé desapareceu. O templo, o rei, o altar, absolutamente tudo. E aí que vem a pergunta que ecoou ali no coração de cada exilado e também no pensamento de cada exilado. Se o nosso Deus é o Deus verdadeiro, por que fomos derrotados?
Foi nesse vazio que nasceu algo novo. Sem templo, o povo começou a transformar a fé em lembrança, em palavra e também em alma. E alguns profetas começaram a dizer algo completamente radical. Talvez não existam muitos deuses, talvez só exista um. E talvez o exílio seja parte do plano dele. É nesse ponto que a dor se transforma em doutrina e também a tragédia vira revelação. Foi justamente no exílio da Babilônia que a fé deu o seu maior salto. Um profeta, que os estudiosos chamam de segundo Isaías, começou a escrever palavras que mudariam absolutamente tudo. Ele escrevia: Eu formo luz e crio as trevas, eu faço bem e permito o mal. Eu sou Yahvé e fora de mim não há outro. Pela primeira vez, o Deus de Israel não é um Deus entre outros, é a própria realidade, é o que existe, o que move o tempo, o que sustenta a vida e também a morte. É aqui que nasce o que conhecemos como monoteísmo, mas não como uma vitória, é como uma consequência do colapso. Quando tudo cai, o que sobra é o essencial, e o essencial era justamente ele. Yahvé não é mais o Deus de apenas um único lugar, é o Deus de todos os lugares, e não precisa de imagem nem de templo. Anos depois, os persas eles libertam os exilados. O povo volta para casa, mas obviamente que nada é igual. Eles constroem o templo novamente, mas agora o templo ele é símbolo, não é mais um limite. A fé passou justamente para dentro. E com o tempo nasce algo novo, os primeiros textos apocalípticos, visões, anjos, demônios, esperanças. O homem começa a se perguntar: se Deus é único, por que o mundo ainda sofre? Essa nova geração não queria mais só entender o passado, eles queriam sentido. É aí justamente que a fé deixa de ser nacional e vira algo humano. O Deus de um povo se torna o Deus do universo, mas esse Deus ainda carrega as marcas do deserto. Ele continua sendo o trovão, o vento, o silêncio e também a violência. A história de Yahvé é a história de nós mesmos, de como o ser humano tenta da forma o invisível, de como a dor molda a fé mais do que a própria vitória. Yahvé, ele não virou Deus por ser o mais forte. Virou porque foi o último a sobrar quando tudo ruiu. E no fim, essa é a origem de toda a fé. Quando o mundo desaba e você descobre que ainda há algo sustentando absolutamente tudo. Algo que não precisa de nome, nem templo, nem rosto. Apenas presença. O homem cria deuses até entender que o divino sempre esteve dentro dele. Com o tempo, Yahvé, Javé se transformou em Jeová. Jeová se tornou o Deus aqui do cristianismo. E esse mesmo Deus ganhou novos nomes, novos rostos e também novas vozes. Mas no fundo é o mesmo movimento. É o homem tentando traduzir o mistério em linguagem, tentando dar forma ao que não tem forma. Nas palavras de antigos sábios, o nome de Deus é o som do silêncio. E talvez por isso ele tenha mudado tanto, porque cada geração o ouve de um jeito. Uns veem como pai, outros como energia, outros ainda como amor, universo e consciência. Mas o essencial permanece, a necessidade humana de se conectar com algo que ultrapassa o tempo, algo que dê sentido à própria existência. E aqui, meus amigos, eu vou deixar uma reflexão muito importante. Deixa aqui abaixo nos comentários, até para poder compararmos a resposta de cada um de vocês, o que é que vocês chamariam de Deus hoje. Mas, obviamente, se vocês não tivessem aprendido absolutamente nada, se ninguém tivesse te ensinado aquilo que a gente aprende desde criança. Então, deixa aí nos comentários o que é que vocês entendem ou o que é que vocês chamariam de Deus nesse momento da vida de vocês. Se você chegou até essa parte desse vídeo, meus amigos, então acabamos de atravessar juntos milênios de história e também de consciência. Vimos um Deus nascer no deserto, se transformar entre impérios, ser esquecido, redescoberto e finalmente se tornar tudo. Yahvé começou como o trovão de um povo, mas terminou como o silêncio de uma alma. E talvez seja isso que essa história tenta nos ensinar: que o divino não é uma coroa no céu, nem um nome gravado em pedra. É a centelha que resiste dentro de cada um de nós, mesmo quando tudo ao redor desmorona. A fé, quando é verdadeira, não precisa vencer, ela simplesmente permanece.
E o que começou como um Deus tribal acabou nos revelando o maior de todos os mistérios, que Deus é o próprio ato de existir. Então, que essa reflexão fique com cada um de vocês, que cada dúvida, cada silêncio e também cada perda te aproxime mais do sagrado que vive no seu próprio coração, meus amigos. Até porque entender Yahvé, Javé, Jeová, é no fundo entender a jornada humana de volta para casa. E se essa história te tocou de alguma forma, por gentileza, curta esse vídeo, comenta aqui abaixo o que mais te fez pensar e se inscreve, por gentileza, aqui no canal. Estamos quase lá, estamos perto aqui da meta de 100 seguidores e cada novo buscador que chega aqui faz essa luz crescer um pouco mais. Lembrando que você não está apenas assistindo um vídeo, você está ajudando a construir um espaço onde o espiritual e o humano voltam a se encontrar. Uma comunidade de pessoas aqui desperta, meus amigos. Até porque, no fim, como eu costumo sempre dizer para vocês, a mensagem é e sempre será muito mais importante do que o mensageiro.